As duas casas de Israel, vídeo 2, né? Eu quero ler com vocês, irmão. E no vídeo 1 eu falei que Deus vai fazer uma nova aliança com duas casas, prometeu em Jeremias capítulo 31, 31, né? Casa de Judá e casa de Israel. Se os gentios não estivessem incluídos na casa, nenhuma dessas casas, aonde seriam salvos os gentios, né? Então, quando você conhece o estudo das duas casas, você entende que os gentios foram inclusos, você entende a promessa de Deus, você entende que Jacó, que é Israel, né? Jacó, que é Israel, que teve 12 filhos, formou uma nação, cada filho uma tribo. Nós vemos que Jacó, quando chega no Egito, que José estava no Egito, os filhos de José que nasceram no Egito, né? Efraim, Manassés, Jacó chega lá e diz assim: traz os teus filhos que nasceram aqui no Egito e traz até mim. Então José traz e ele abençoa os dois filhos, né, fazendo deles uma tribo, porque eles dizem assim: os teus dois filhos que nasceram aqui no Egito serão meus, né? Que coisa tremenda, irmão, que coisa tremenda. É só você ler Gênesis 48, né? A Bíblia vai falar isso, você vai ver quão intenso e quão maravilhoso é isso. O que é que nós entendemos? Que os dois filhos de José, que era filho de uma egípcia, né, nascido no Egito, Jacó, que era o homem que Deus formou uma nação, né, mudou o nome dele de Jacó para Israel, e Israel passou a ser o nome da nação, e os 12 filhos dele, nascidos lá, eram as 12 tribos. Então ele acrescenta mais uma tribo, mas essa tribo ela é acrescentada com dois filhos, com dois netos dele. Ele diz assim: teus dois filhos agora são meus. Então nós vemos aí os gentios sendo enxertados em Israel, nas 12 tribos, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então lá, quando você olha no original, lá em Gênesis 48, quando a Bíblia vai falar lá nações, no original hebraico é plenitude dos gentios. E é só lá que a gente vai encontrar isso, tá? É só lá onde nações está escrito como plenitude dos gentios, que é exatamente onde a promessa de Deus era enxertada. O povo gentil na nação de Israel, né? Olha outra promessa, que eu vou ler outra promessa antes de eu entrar nas cartas de Paulo, né? Lembrando que eu estou fazendo bem resumido para não ficar muito demorado. Quando os irmãos que não conhecem esse assunto tomaram gosto, conhecimento e quiseram conhecer mais, né, a gente vai fazer algo mais profundo, né? Então, Ezequiel 37, logo após o Vale de Ossos Secos, eu não vou falar acerca do Vale de Ossos Secos, que é uma coisa muito tremenda também acerca desse assunto, né? Mas eu vou falar da promessa. Ezequiel 37, versículo 15. Aqui é bem extensa aqui uma leitura. Diz assim, ó: veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajuntam-os um ao outro e faz deles um só pedaço. Isso aqui Paulo vai revelar vai ter muita revelação aqui em Efésios, né, capítulo 2, a partir do versículo 11. Ele está mandando o profeta pegar dois paus, duas madeiras, né, e escrever numa vara de Judá e noutra vara de José ou vara de Efraim, né, e manda juntar essas duas varas numa só. Deus está dizendo o quê? Nessas duas varas são dois povos, judeus e gentil, e está mandando juntar uma na outra. Por quê? Porque na vinda de Cristo, quando ele viesse a primeira vez pregando o evangelho, exatamente ele ia fazer o quê? Essa união desses dois povos. Ele não ia separar. Hoje as pessoas separam esses dois povos, mas ele separa por doutrina de homem, porque na doutrina bíblica ela é um só povo nas mãos de Deus, né? Ele mandou ajuntar as varas uma na outra, né? Ele diz assim, ó:
quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelará o que significa estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei ao pedaço de Judá, né? Efraim e Judá, que Efraim é a mesma casa de Israel. E farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Hoje nós temos o quê? 2 povos unidos na presença de Deus através de Cristo. 2 povos juntos, né? Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de povos, né? Como vai dizer Pedro lá em Atos capítulo 10, né? Farei dele um só pedaço, tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houver escrito estarão na tua mão perante ele. Que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. Agora, para você ver, que quando você for ler as cartas de Paulo, quando você entender as 2 casas de Israel, né? 2 povos unidos em um só povo, você vai chegar em Apocalipse, vai entender muitos significados que lá estão, que talvez você não entenda, né? Você vai entender o que Paulo escreveu. Vamos rapidinho aqui, Romanos, capítulo 9, versículo 23. Espera aí. Ó, 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, né? Os quais somos nós, a quem também chamou, né? Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha aqui, Paulo não estava falando casa de Judá e casa de Israel, mas Paulo ele não disse esses nomes, mas ele estava falando desse assunto. Não chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias. Irmãos, se vocês tomaram conhecimento de Oséias capítulo 1, capítulo 1 e 2, já vem já pegando já bem claro, e que Paulo está falando aqui acerca de Oséias, né? Assim como também diz Oséias, chamarei meu povo a que não era meu povo e amada a que não era amada. Lembrando que Deus escolheu os judeus, né? Depois rejeitou porque desobedeceram, né? E depois rejeitou também a casa de Israel. As 2 casas foram rejeitadas, todas as 2 foram chamadas por Deus e todas as 2 foram rejeitadas, mas Deus disse que no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, está lá em Oséias, ele diz assim, serão chamados filhos do Deus vivo. Está lá em Oséias. Isso aqui foi Paulo usou aqui, a mesma passagem de Oséias. Ele está dizendo que lá, o que Deus disse lá, que vocês não são meu povo, mas depois eles serão chamados filhos do Deus vivo. Ele está falando das 2 casas, né? Das 2 casas de Israel. Em Oséias está simbolizado nos 2 filhos, os 2 filhos de Oséias, né? Serão chamados filhos do Deus vivo. Ele está falando aqui para pessoas também gentílicas, né? Paulo foi o apóstolo gentil. Então ele está explicando aqui o significado das 2 casas, né? Que Deus trata com 2 povos. Deus trata com a igreja gentílica e Deus trata com a igreja da casa de Judá, né? Que hoje as pessoas acham que não tem judeus crentes, né? Mas tem, são pouco, por quê? Porque a nação toda ela rejeitou e ela ainda de uma forma geral elas não reconheceram Cristo, né? A nação toda, mas vão reconhecer, mas não está rejeitado. Aqueles que se arrependem de entre os judeus, eles são salvos. Hoje tem judeus crentes salvos, eles não estão rejeitados por Deus, né? Não serão deixados para trás só porque a nação de forma geral não aceitou Jesus, né? Eles
Então, sim, também hoje morrendo e sendo salvo, porque tem muitos reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador verdadeiramente, né?